Olá, tudo bem? Você está no canal Walter do Brasil, eu sou o Walter e espero que você esteja muito bem. Esteja onde estiver, com quem estiver, mas que você esteja feliz. Ai, como eu vou ficar feliz se você estiver feliz. O nosso assunto de hoje, é claro, não poderia deixar de ser os 200 anos da independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. 7 de setembro de 2022. 2022. Completam 200 anos da nossa independência. Que bonito, que bom. Um processo que começa antes até do 7 de setembro, continua no 7 e vem até hoje. Todo o país, toda a nação sempre trabalhando para que essa independência, além daquela independência política que tivemos de Portugal, ela seja plena, uma independência plena. Muito bem, nessa semana nós estamos vendo muitas festividades e muitos heróis da independência estão sendo lembrados. Claro, o comandante da independência, Dom Pedro I, sua esposa, Dona Leopoldina, José Bonifácio de Andrade Silva e outros vêm sendo lembrados, locais históricos muito bom. Paradas militares do dia 7, escolares, ótimo. Entretanto, ninguém está falando de uma figura que eu acho muito importante para o Brasil. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Repito, Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes tem uma importância muito grande na independência do Brasil, ainda que ele viveu numa outra era, numa outra época, quando a independência ocorre ele já está morto, porém ele vai ter sim uma importância muito grande e por isso eu quero aqui falar um pouquinho de Tiradentes para homenagear esse herói nacional. Tiradentes, menino, perdeu a mãe e o pai, ficou portanto órfão e foi criado por um padrinho. Desde pequeno, o menino já demonstrava muita eloquência no conversar, muito contestador, falador, simpático, um bom comunicador. E ele não teve dificuldades nenhuma para se comunicar com outras pessoas. Tiradentes foi tropeiro, não deu certo. Tiradentes foi minerador, não deu certo. Foi militar. E também com o padrinho, ele aprende o ofício de tirar dentes, de arrancar dentes, né? Que era a odontologia do século XVIII, era arrancar dentes apenas e nada mais. Portanto, esse era Tiradentes. Por que Tiradentes entra na história do Brasil? Tiradentes vivia na capitania de Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais, né? Uma região muito favorecida pelas minas de ouro. E Portugal recebia uma quantia, né, uma boa quantia de ouro extraído daquelas terras como um pagamento, como um imposto, um tributo, já que o Brasil era colônia de Portugal. Então os mineradores, os contratadores, enfim, as pessoas que trabalhavam nas minas, elas enviavam para o governo português uma boa quantia de ouro, que era extraído do solo mineiro, lá da capitania de Minas. Entretanto, esse ouro foi se escasseando, o ouro foi terminando, as minas foram enfraquecendo e começou a diminuir a quantidade de ouro que os mineradores, enfim, os trabalhadores daqui enviavam para o governo português. Diminuiu a quantidade, diminuíram as minas, diminui a quantidade de imposto pago. Portugal não aceita. Portugal acha que está havendo desvio, que contrabando, etc. Em 1751, Portugal impõe que, a partir de então, será devido por cada minerador 1/5 do ouro, 20% do ouro extraído. Ou seja, o Brasil deveria dar para Portugal 100 arrobas
de ouro, que corresponde a 1.500 quilos ou 1,5 toneladas de ouro por ano. Anualmente, este seria o tributo pela exploração das minas brasileiras em terras que pertenciam a Portugal, né? Só que isso não era possível. Não era possível, porque, como eu já disse atrás, as minas estavam rareando, estavam enfraquecendo. E Portugal, então, impõe um ato que é a cobrança dos impostos atrasados, a cobrança do ouro atrasado. Essa cobrança dos impostos do ouro atrasado chamava-se derrama. E era uma loucura na época dessa cobrança. Havia muita violência para que os mineradores, os fazendeiros, enfim, as pessoas que tinham as minas, responsáveis pelas minas, entregassem a maior quantidade possível de ouro, né? E a violência, como eu disse, era extrema. Era uma data que havia muita revolta por causa do confisco dos bens. As pessoas tinham seus bens confiscados, né? Porque não entregaram aquela quantidade pedida, exigida pelo governo português. É aí que aparece Tiradentes. Tiradentes era totalmente contrário, e outros líderes ali da região, da capitania de Minas, também eram contrários a essa cobrança de impostos. E Tiradentes, influenciado pelas ideias iluministas que varriam a Europa, né, século XVIII, influenciado pela independência dos Estados Unidos, que também lá um dos motivos principais foi a cobrança de impostos do governo inglês sobre as 13 colônias americanas. Então, ele é influenciado e eles partem para um movimento. Vamos fazer um movimento contra o governo português, vamos separar a capitania de Minas Gerais de Portugal e aqui vamos fundar uma república. E juntaram a Tiradentes poetas, advogados, coronéis entendendo, não é lá do exército, coronéis entendendo, eram chamados os grandes proprietários de terras. É isso aí, tá? Muito bom, homens muito ricos, eram os coronéis. E eles começam este movimento contra o governo português, se reúnem, debatem como vai ser o dia, será no dia do derrama, nós iremos fazer, todo o esquema está sendo montado. Entretanto, entre eles, tinha um senhor de nome Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis devia altas quantias de impostos de ouro ao governo português. E para ser perdoado, ele procura lá o Visconde, que governava a região, e propõe a ele o seguinte: eu tenho aqui uma denúncia, vou fazer uma delação, e em troca vocês perdoam a minha dívida. E assim foi combinado, e assim foi feito. Ele conta para o responsável da capitania de Minas Gerais, ele conta os planos dos Inconfidentes, já que esse movimento recebeu o nome de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Sendo assim, Tiradentes, que estava no Rio de Janeiro, ele é imediatamente preso. E todos os inconfidentes, todos aqueles que estavam fazendo parte do movimento, também são presos. Todos foram presos. Olha bem o que está acontecendo. Um delator, um traidor, acabou com o movimento. Todos foram, isso era ano de 1789, todos foram condenados à morte, depois foi para o degredo, são expulsos do Brasil, menos Tiradentes. Tiradentes permanece a condenação à morte por enforcamento, que de fato aconteceu no dia 21 de abril de 1792, no Campo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro. Campo da Lampadosa, que hoje é a Praça Tiradentes, lá no centro do Rio, né? E Tiradentes depois, né, tem enforcado, tem seu corpo picotado, esquartejado, e as partes colocadas em postes, colocadas em árvores,
enfim, naquele trecho que ia de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, uma espécie de estrada, um caminho que levava uma capitania a outra, a capital. Essa é a história de Tiradentes. Esse foi o nosso grande mártir da independência. Então, hoje, homenageando a nossa independência, os 200 anos, eu saúdo Tiradentes, eu saúdo a nossa independência, eu saúdo o nosso Brasil. Que o nosso Brasil continue assim, trabalhando e lutando pela sua independência plena. Independência da miséria, independência da fome, independência pela falta de moradia, independência pela falta de emprego, enfim, vamos continuar nesse país tão maravilhoso que nós vivemos e que nos dá tudo aquilo que nós procurarmos e trabalharmos para termos. Muito obrigado. 7 de setembro, vamos festejar essa data. Vamos nos orgulharmos dessa data. Vamos participarmos desse momento cívico, desse momento lindo da nossa história. A todos, muito obrigado e até a próxima vez. Até mais tarde, né? Claro. Tchau.